Aliás, vamos falar sobre ele e o presidente Lula, né? O Trump tem falado e o presidente Lula tem falado aqui no Brasil também, Reinaldo. Assuntos para o programa de hoje. Temos sim. O presidente Lula falou sobre a questão da exploração do petróleo, né, na margem equatorial. Vamos parar com essa lenga-lenga. Aí vamos discutir essa questão da lenga-lenga e do petróleo. Eu já escrevi sobre isso lá desde o começo. Vamos pensar, né, se o Lula está inovando a posição dele, né? Ou se a minha posição agora é só para concordar com o Lula, como dizem alguns bobões, né? Não, mas eu escrevi lá atrás a respeito, enfim, acho que é inevitável que se explore petróleo ali, mas vamos discutir no detalhe, né? Também a reação do Brasil à imposição de tarifa, né, no caso do aço e do alumínio, uma reação serena, calma, tranquila e correta, assim que tem de ser, né? Preciso levar em conta um pouco o temperamento do Trump, que é aquela coisa meio de menino mimado, né? A gente sabe como eu sei que o Trump é menino mimado? Quando eu vejo o Barron Trump, o rapazinho dele, né? A gente vê quando é que é uma cultura feita para não ser contrariada, né? Talvez fim do cessar-fogo, que a rigor nunca existiu direito em Gaza, né? Em razão da decisão do Hamas de postergar a liberação de reféns, e vamos ver em que contexto isso se dá, né? Anúncio de demissão em massa dos funcionários públicos federais nos Estados Unidos, esse anúncio feito pelo Trump e pelo Elon Musk, que cada vez mais está virando uma espécie assim, de primeiro-ministro, né? De governo de fato. O Trump participa, digamos, do lado circense do poder, né? E o bilionário esquisito toma as decisões e anuncia as decisões. E aqui no Brasil, vamos falar um pouco de anistia, né? Gilmar Mendes concedeu uma entrevista ao podcast Reconversa, feito por um rapaz muito esforçado, que foi ao ar ontem, e Gilmar falou em tese sobre a questão da anistia e também a mudança da lei da ficha limpa, né? Isso aí às vésperas de o Gonê apresentar provavelmente a denúncia contra Jair Bolsonaro e outros, no caso do tentativa de golpe de Estado e rompimento do Estado de Direito. Então, vamos ter de falar dessas coisas todas e estamos aqui prontos para começar. Vamos lá. Vamos nessa, Reinaldo. Últimos ajustes, em 2 minutos a gente volta. Reinaldo Azevedo analisa estes e outros assuntos. Em 2 minutos, pessoal, fica aí que a gente volta já. Fomos para o intervalo na TV, seguimos ao vivo aqui no nosso YouTube. Deixa eu pegar a participação aqui. Que intervalo novo é esse no começo agora? Pois então, meu amigo, me parece que alguém estava te dublando na TV. O que acontece? Estava fora de sync quando a gente fala no nosso termos técnico. Ah, é mesmo? E aí foram resolver isso em 2 minutinhos. Já estaremos aqui de volta com toda a nossa audiência. E a gente vai falar bastante então sobre esses assuntos. Dá até para plugar aqui o nosso site, está aberto aqui, né? Alguns destaques que já estão no ar nesse momento no UOL. Pluga aí, pessoal, Lari, coloca o nosso site. Ali, ó, governo encara tarifaço como blefe de Trump para negociação. Assunto em destaque aqui no nosso site. O que mais? Ibama parece que é contra o governo. Foi o que disse o presidente Lula. Tem toda a questão da Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Outro assunto aqui que o Reinaldo não vai analisar, mas a gente atualiza aqui no Olha Aqui para você que está acompanhando pelo YouTube. No Rio de Janeiro, 10 feridos, né, naquele incêndio numa fábrica de fantasias, de escolas de samba, principalmente aquelas do grupo de acesso, né, Série Ouro e coisa e tal. E aí a gente tem imagens, funcionários ficaram pendurados na janela para fugir de fogo em fábricas de fantasias. Tá aqui a reportagem, né? A gente tem várias imagens, estão aí no nosso canal no YouTube. Um incêndio atingiu uma fábrica. Vou te falar, Diego, não comento porque não estava na nossa pauta, mas podemos comentar também. Uma indústria que tem importância, que tem o carnaval, precisa se profissionalizar, né? O que não acontece. Há uma folclorização do subdesenvolvimento para compensar dificuldades técnicas, entende? Então está na hora de parar de folclorizar o subdesenvolvimento, para não matar pessoas. Uma festa que movimenta tanto dinheiro, né? Infelizmente, deixando trabalhadores atuarem em condições ruins, precárias, né? Dormindo muitas vezes. A gente vai seguir acompanhando tudo isso. A gente está voltando aqui para todo o nosso público. Vamos juntos, então, a partir de agora, com as análises do Reinaldo. Resolvido agora? Resolvido o resolvido. Tudo equacionado, já estamos de volta aqui para toda a nossa audiência.
O Reinaldo já parou de ser dublado, ele já voltou a ter a própria voz ali saindo da boca. Vamos falar sobre o presidente Lula, que defendeu hoje que o IBAMA autorize a exploração de petróleo na foz do Amazonas. A gente tem esse momento da fala do presidente, Lari. Se não tiver, eu tenho aqui transcrito, o Rubira colocou aqui. Vamos ouvir então o que disse o presidente, a gente tem esse trecho da entrevista. Veja aí. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Nós temos que ver se tem petróleo, nós temos que ver a quantidade de petróleo, porque muitas vezes você cava um buraco de 2.000 metros de profundidade e você não encontra o que você imaginava encontrar. Então, o que talvez a semana que vem ou essa semana ainda vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. Bom, Reinaldo, ao longo dos últimos dias a gente ouviu, né, declarações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem interesse também nisso, a ministra Marina Silva defendendo as ações do IBAMA. E aí, meu amigo? Olha, vamos lá. Sempre consideração geral, necessária, e tudo deve ser filtrado, tudo que eu disser deve ser filtrado por essa afirmação inicial. É claro que o que quer que se faça tem de ser feito de maneira segura, né? Agora, em linhas gerais, o presidente está certo e desde o começo eu defendo essa posição que vou expressar agora, né? Eu me vergo muito ao peso da realidade, né? Por mais que eu tenha prefigurações, desejos, mas existe, como diria o poeta, a enorme realidade, né? O Carlos Drummond de Andrade, no caso. Vamos lá. Será que, havendo ali uma reserva de petróleo estimada, e é preciso fazer a pesquisa para saber se confirma, em 16 bilhões de barris, esse negócio vai ficar lá embaixo? Sem que se explore? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer até quando você confronta com a realidade que nós temos hoje, né? E o Brasil tem hoje perto de 16 bilhões de barris comprovados, né? Então, praticamente dobra as reservas brasileiras, né? Isso eu falo de reserva comprovada, que o Brasil tem 16 bilhões, ali se estimam outros 16 bilhões. Né? De reserva provável, 23 bilhões, de possível vai para 28 bilhões, mas ali tem mesmo 16 bilhões. Só a Guiana, a pequenina Guiana, que está ali na fronteira e que começou a explorar petróleo na margem equatorial, com empresas americanas e chinesas, só a Guiana tem uma reserva de 11 bilhões e que já está sendo explorada. E o Brasil não tem controle nenhum, zero, sobre a qualidade dessa exploração. Então, vamos lá, vamos lidar com dados da realidade. Qual é a empresa que tem a maior expertise do mundo em exploração de petróleo em águas profundas? Essa empresa tem nome, chama-se Petrobras. Né? E aqui não se trata de negócio nacionalista, uhul, viva o Brasil, a pororoca, o samba, não é isso. Né? É que é um fato. Né? A Petrobras ensina, a Petrobras é pioneira nesse tipo de exploração e de fazer essa exploração com segurança. Então, obviamente, eu combato uma ideia geral de que o mundo está deixando a economia de carbono, não vamos explorar. Não,
primeiro que isso vai demorar, né? 2, existe uma nova realidade e é preciso que, no mundo com o Trump, como é que é? Discurso de posse, drill, baby, drill. Vamos perfurar, vamos perfurar. Né? Então, ele lança essa corrida, né? Evidentemente, de olho também no petróleo da Guiana, na própria exploração nos Estados Unidos, que vai ampliar. Não tem como o Brasil deixar esse petróleo lá sem nem saber se ele está ali ou não. Então, isso que o presidente diz, eu gosto dessa posição. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero explorar. Quer dizer, eu pretendo, eu tenho a intenção de, eu tenho desejo de, eu tenho aspiração de. Né? Esse eu quero quer dizer isso. Antes que alguém diga Lula dá murro na mesa e diz que quer, porque logo vai ter, do jeito que a coisa anda por aí, vai ser assim. Ele disse, eu não vou mandar. Mandar vai lá e explode. Drill, baby. O presidente não disse drill, baby. Drill, baby, drill. Ele não disse isso. Ele falou para pesquisar, né, Reinaldo? Pesquisar. Ele falou, quero que pesquise. E eu quero que o IBAMA tem criado algumas dificuldades ali, diz que são técnicas. Ok, vamos ver. Agora, ele falou, eu quero saber se tem. E se tiver, como é que faz para explorar isso com segurança? Né? Então, aí não se trata, antes mesmo de Alcolumbre, do Amapá, que tem interesse, o Randolfo Rodrigues, cuja base é Amapá, né? Ele é pernambucano, mas a base política dele é Amapá, né? O estado político, que é da base do governo, evidentemente defende também. Então, eu não vejo como se possa deixar de fazer essa pesquisa, né? Até porque se pretende corretamente atrelar parte do rendimento desse petróleo no investimento de energia de transição. O que a Petrobras já vem fazendo, e já vem investindo bastante nisso, na transição energética. Até que se deixe a economia de carbono de lado, vai demorar. Né? E o país não pode deixar esse petróleo lá. Esse é meu entendimento em existindo, ou quando menos tem que saber quanto existe. Há certas coisas, veja só, tem um problema aí, né? A bacia de petróleo, ela se chama Foz do Amazonas. Aquela bacia de petróleo que está a 500 quilômetros da real Foz do Amazonas. Eu não sei quem batizou isso, poderia ter chamado, sei lá, como eu brinco, por que não chamou Bacia Jurandir, para evitar a confusão? Porque fica parecendo que vai explorar petróleo na Foz do Amazonas. Não é. A depender da linha que você estabeleça, coisa de 200 quilômetros do litoral do Amapá, agora da Foz do Amazonas propriamente são 500 quilômetros. Né? Mas as correntes marítimas podem levar em caso de acidente. Bom, mas pode levar em caso de acidente? Se acontecer um acidente na exploração da Guiana, o prejuízo vai ser o mesmo. E nós não temos ingerência nenhuma, não dá para a gente chegar lá e falar assim, ô Guiana, deixa eu ver aí, vocês estão fazendo esse troço direito? Né? Não dá para saber. Né? Então, se o Brasil tem a Petrobras, que sabe fazer isso, que faz isso, em outros locais, em outros poços, né? Em outras plataformas de petróleo. Olha, o risco que existe de explorar petróleo na margem equatorial é o mesmo risco que corre a Petrobras de explorar petróleo em águas profundas em outras áreas do litoral brasileiro. Não vamos parar com tudo isso porque, afinal de contas, há um risco potencial de acidente, né? Então, insisto, eu disse, questão prévia, questão inicial, que condiciona todas as outras. A questão que condiciona todas as outras é fazê-lo de maneira segura. Agora, é claro que mesmo isso, né, eu não sou especialista em petróleo, mesmo isso, eu preciso tomar cuidado, não diz, fazer de maneira segura. Não vai existir uma operação que é 100% segura, livre de intercorrências para toda a eternidade, não haverá intercorrência para toda a eternidade. Se fosse assim, a gente não voava em avião. Eu acho detestável, eu acho um absurdo que se faça isso. Inclusive, eu pratico esse absurdo, pratiquei semana retrasada. Né?
e fiquei parado no aeroporto lá de Viracopos 4 horas no chão, né? Por causa da chuva. Mas senão a gente não voa, porque a esmagadora maioria das operações de voo acontece sem intercorrências, né? E há aquelas que são, sim, trágicas, né? A exceção. As coisas podem dar errado. Mas, digamos que é bastante seguro. A Petrobras tem um histórico, tem ciência, tem expertise para fazê-lo de maneira técnica e segura. Então, não dá realmente para deixar esse petróleo escondido lá. É claro que quando o Lula fala vamos parar com essa lenga-lenga, ou então parar com lenga-lenga, não, o IBAMA fica na lenga-lenga, lembra um pouco assim, é o estilo Bolsonaro de ser. Não é não, né? Não é não, e não estou livrando a cara do presidente. Não, ele disse, eu não mandei, eu quero saber se tem, né? O problema é que há, em certas áreas, insisto, uma reserva intelectual, uma objeção intelectual em tese. Isto é, não faz sentido mais o Brasil investir em exploração de petróleo, nós temos de investir em outras formas de energia e tal. Sem prejuízo desse investimento, havendo dinheiro para isso, e dinheiro não sobra, né? É preciso que se reconheça que nós temos um tempo aí. A Petrobras tem um estudo, parece bastante consistente. Se não houver uma elevação substancial, né, da produção de petróleo, do refino de petróleo no Brasil, a gente volta a ser importador de petróleo em 2035, né? Já foi uma conta muito pesada na nossa história, né? Hoje, o Brasil produz um pouco mais do que consome. O problema é que depende muito da qualidade do petróleo. Existe um petróleo que o Brasil produz que não dá para refinar exatamente. Então, importa um pouco, mas o Brasil é autossuficiente. 2035, segundo a própria Petrobras, pode deixar de ser, né? Então, em 2035 já teremos tudo, vai ser elétrico, eólico. Não, não vai ser, ainda não vai ser, né? Então, eu defendo, sim, que se faça a exploração responsável disso. Assim como eu defendo, desde que se faça direito com segurança, que o Brasil tenha alternativa, que o mundo tem de energia gerada por energia nuclear também. Agora, evidentemente, tem que fazer direito. Mas tudo tem de fazer direito. Você tem de tomar um café direito. Se você tomar o café pela borda errada da xícara, você se queima todo, né? Tudo tem de fazer direito, inclusive explorar petróleo, né? Então, dados os números, é uma questão objetiva. Esse petróleo não vai ficar escondido lá. E é melhor que se faça com responsabilidade do que sem responsabilidade. É melhor que se faça na gestão de um presidente que diz eu quero, mas não mando, do que de um eventual presidente que diga eu quero e mando. Verdade.